Na batida que te chama, no compasso certo, o espírito é quem manda. Transforma vidas, reescreve o drama, aviva gerações, cria novas asas. Fala galera, graça e paz, e aí, seja bem-vindo a mais um Pode Ser, o podcast da Juventude RC, da Embaixada Apostólica Renovo em Cristo, e você é o nosso convidado sempre, seja muito bem-vindo, você que nos assiste aqui, aí, seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui, pastora Luane hoje está de convidada, não está apresentando o Pode Ser, saiu aqui da cadeira do meu lado e ela está muito nervosa com esse Mas continua do seu lado, viu? Até que ele venha. Seja muito bem-vinda, pastora Luane. Obrigada, meu amado. Estou aqui também com a Bruna. Para quem não conhece, Bruna é uma das líderes na JRC, né? Se apresente aí, Bruna. Então, como vocês já escutaram, meu nome é Bruna, tenho 20 anos. E sou líder da JRC. E é um prazer estar aqui hoje. Amém, amém, amém. Pessoal, hoje o nosso Pode Ser, ele tem um dos temas, né? São sempre temas polêmicos, né? Sim. E o que acontece? Nós abrimos aí umas caixinhas de pergunta ali no nosso Instagram, né? E liberamos para o pessoal mandar os temas que eles queriam, né? Participar, que eles queriam saber e tal e tudo mais. E ali surgiu alguns temas e nós escolhemos um tema muito complicado de se falar, né? Esse tema, ele vai falar sobre conciliar vida espiritual com a vida social do jovem. Pastora Luane, você que era uma jovem... Eu me converti no Senhor. Uma jovem que viveu nos dois mundos já. Como que o jovem faz esse balanço? Como conciliar isso aí? Eu acredito que o jovem cristão, vamos partir desse âmbito, né? O jovem cristão, quando ele se torna um evangélico, o crente 007, ou seja, no secular ninguém sabe que ele é cristão, aí entra o conflito. Por quê? Porque ele vai ter que sempre, tipo assim, a roupa pro ambiente. Ele não se torna, ele se torna aquilo que o ambiente precisa dele, ele não se torna a mudança do ambiente. Eu lembro que antes de conhecer Jesus, né, eu tinha uma vida e em todo o meu ambiente de trabalho, sempre a gente tinha que, não era enganar, nem mentir, mas era sempre fazer a correria para bater meta, essas questões. E quando eu vim para o Evangelho, eu tentei continuar. Sim. Só que eu não conseguia, porque aquilo eu me sentia mal, me incomodava. Eu ficava assim pensando, meu Deus, o velhinho já está quase morrendo, eu estou vendendo seguro de vida para ele, está errado, isso não pode. Né? E eu comecei a me questionar. Era aquelas coisas mínimas. Tava com preguiça de atender o cliente e falava, não, o sistema caiu. Algo que era corriqueiro, né? Você fazia, né? Aquilo ali a gente já passava batido, sabe? E eu comecei a me incomodar. Então um dia eu lembro muito bem que eu disse, a partir de hoje, eu não vou ser duas pessoas, tudo aquilo que o Espírito Santo me incomodar, eu vou retirar. E foi um processo. Entende? A minha vida no trabalho com a minha vida no geral. Porque na faculdade eu nunca tive essa dificuldade. Certo. Mas no meu trabalho foi quando eu tive mais dificuldade, de fato, ser do reino. E influenciar, e não ser influenciada ali. Certo. Bruna, e você? Aconteceu algo parecido comigo também na época que eu trabalhava na universidade.
Porque lá, querendo ou não, a gente ainda jogava algumas mentirinhas para os clientes que chegavam buscando boletos, querendo pagar também. Sempre que o sistema caía ou que a gente não encontrava os cheques deles lá, a gente tinha que falar aquelas mentirinhas básicas, assim, de estimação, que um crente realmente carrega. E aí teve um dia que, em oração, eu falei assim para Deus, eu não vou mais mentir naquele lugar. Porque eles me viam levando a Bíblia, a gente estava em um propósito lá na Renovo, de levar a Bíblia. Foi até o pastor Elcio eu lembro desse propósito aí, tinha que levar a Bíblia onde fosse. A gente levasse a Bíblia. Bom, hein? Voltar. Aí eu levava a Bíblia, fazia os jejuns, eles perguntavam se eu queria comer os lanches que tinham lá, eu falava que não, que estava em jejum. Só que eu continuava com aquela mentira e eu falei, Deus, eu não vou mais mentir naquele lugar. E nessa semana em que eu fiz essa oração, eu acabei sendo demitida. Eita, meu Deus, aí. Porque eu atendia os clientes, falava a verdade, e os clientes pediam para ir conversar com a gerente, que no caso era a nossa chefe, e ela me perguntava, o que está acontecendo? Por que você falou a verdade? A gente não está aqui para abraçar os clientes, a gente está aqui para omitir. Ela ainda falava, omitir. E aí eu falei assim, não, é porque esse é meu jeito agora. E aí ela falou, não, então eu vou estar pedindo para te desligar aqui da União, porque a gente precisa trabalhar com pessoas profissionais. Falei, ok, então tá tudo tranquilo. E fui demitida. Acontece, né? Acontece. Quando se tem um posicionamento, né, geralmente o mundo nunca vai entender o posicionamento do crente. Né? Aqueles que vivem aquela vida ali, que uma mentirinha, uma situaçãozinha, um negocinho. Quando você se posiciona, eles vão realmente falar, aqui você não pode ser crente desse jeito, não. Eles vão até chegar a falar, né? Aqui você não pode ser esse tipo de crente, não. Aqui a gente tem que ir mais leve, pegar mais leve, né? Mas a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz lá em Romanos 12:2, né? Sim, nós até lemos no último podcast. No último podcast, que foi o que nós lemos, né? Sim. O que significa? O que diz lá em Romanos 12:2? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Mas, pelo contrário, que nós possamos ser renovados dia após dia, transformados, né? E tudo isso começando aqui na nossa mente. Por que fala começando na mente? Porque você precisa ter o entendimento da sua transformação. Exato. Se você não tiver o entendimento da sua transformação, você só está fazendo algo que mandaram você fazer. Você não pode ser um crente emocionado. Né? Isso, e não vai gerar nada dentro de você, né? Mas a gente... Esse tema, ele é muito complicado. Por quê? Porque existe uma tensão entre esses dois mundos. Principalmente na vida do jovem. Por quê? A maioria dos jovens foi assim comigo, foi provavelmente com vocês e até hoje, né, com muitos jovens. O jovem, geralmente, aquele que não nasceu dentro da igreja, que assim, ele já nasceu ali desde pequenininho e veio fluindo, geralmente esse jovem ele foi sozinho para a igreja. Sim. Aqueles que não nasceram dentro da igreja. Então, às vezes, ele foi convidado por um amigo e tal, e ele se converteu e a família dele não é convertida. Isso aconteceu comigo, né? E até hoje tem muitos da minha família que ainda não são, que ainda vivem, né, uma vida normal, cotidiana do mundo, vamos dizer assim. Então, hoje eu tenho momentos na minha família que eu chego lá, tá tendo uma festa. Né? E a festa que tá tendo lá não tá tocando uma música simples, tá tocando um funk, um proibidão, que a minha família gosta desse tipo de música. Daquele modelo. Né? Tá tocando um axé, um forró e tal, e por aí vai. O pessoal tá bebendo, o pessoal tá ali conversando, aquele negócio. Engraçado que até na última festa que a gente foi, nós chegamos lá, né? E começou uma briga, né? Foi, na hora da oração. Na hora ali, vamos fazer uma oração e de repente o povo começou a brigar, discutir aquele negócio. Misericórdia. E eu falei, uai, peraí. Aí todo mundo olhou assim, você é o pastor da família, né? Então você resolve esse B.O. aí, vai orar, vai fazer e tal. Mas assim, o que eu quero trazer com isso? Essa tensão entre os dois mundos na vida do jovem. Como que o jovem lidar com isso? Como que ele vai lidar com essa situação? Eu me converti, eu tenho que viver uma vida de verdade, um momento diferente,
mas eu também tenho toda uma situação acontecendo lá. Eu tenho minha família que não é convertida, eu tenho meus amigos, eu tenho tudo que eu dou. Por exemplo, meu trabalho, eu tenho tudo. E essa tensão entre esses dois mundos, como fazer? Eu observo que Jesus é o nosso modelo, né? Sempre. E Jesus esteve na mesa do pecador, na casa do cobrador de imposto. Só que Jesus já estava preparado para estar naquele ambiente. O grande problema do jovem é que quando ele se converte, ele tem aquela questão do primeiro amor e às vezes ele ainda não é convertido. Ele vive na emoção. Ele é emocionado. Certo. E emocionado, ele quer resgatar os amigos dele. Ele quer ir para o pagode, mas não é para curtir a música, é para resgatar aquelas pessoas. Só que ele não está pronto para aquele ambiente. E eu acredito muito, muito que eu lembro de uma palavra que nós recebemos, que nós iríamos vestir de lobo para resgatar a ovelha no meio dos lobos. E isso, para mim, foi muito desafiador. Por quê? O envio de um jovem, vamos supor, na porta de uma rave, que a gente vê muito, né? Evangelismo. Que foi até um projeto que a gente tentou fazer, né? A gente tentou fazer esse projeto. É um grande desafio, por quê? Porque ali nós estamos entrando numa estrutura espiritual, uma potestade muito forte. Então, não tem como o emocionado ir, porque senão ele vai ser ferido ali. E da mesma forma, é dentro das questões da nossa família. Sim. Porque Jesus foi muito claro, falou, se não deixar pai, mãe, irmão, não vai ser digno de mim. Jesus não está ali para negociar a emoção. Jesus está ali para estabelecer a conversão. E um jovem emocionado, ele não consegue perseverar nesse processo de conversão. Então, eu creio muito que, a priori, o primeiro entendimento do jovem é assim como Jesus me resgatou, entendeu? Ele vai resgatar aqueles que precisam ao meu redor. Eu preciso me preparar, amadurecer e conhecer quem é esse que me resgatou. Porque senão, no primeiro dia mal, eu vou tropeçar. No primeiro dia mal, eu vou retroceder. Entende? Então, a mente, ela tem que estar em primeiro lugar. Uhum. A mente tem que ser renovada em primeiro. Porque é o culto racional. Não adianta eu glorificar tudo e tal, e depois eu estar num ambiente, ouvindo música que eu sempre ouvi a minha vida toda, certo, vendo todo mundo fazer o que eu sempre fiz. Que você conhece e é um automático, vida, né? A sua mente já vai na hora ali. É o que eu conheci como aquela vida. Música, você vai. Exatamente. Então, assim, como que eu vou vencer isso com um mês na igreja? Não tem como. Então, eu preciso, para me resistir ao diabo, primeiro eu tenho que conhecer qual é a armadilha, o laço e a ação dele. Uhum. Porque senão eu vou achar, não, esse aqui é só... Não. Aí alguém fala, você é crentinho agora, aí eu já vou me ferir com aquela pessoa que eu preciso resgatar. Sim, entende? Sim. Então, a priori, o jovem, quando encontra Jesus, ele tem que primeiro ter uma conversão genuína. E isso não está no coração, isso está na mente. Na mente dele. Bruna, pastora Luana citou aqui Jesus como nosso modelo, né? Sim. E assim, Jesus tinha uma vida social. Com né? certeza. A gente vai ver na Bíblia que Jesus, ele não parava. Ele ia para os rolês dele ali, aparecia aqui, aparecia ali, ele estava em todos os lugares, né? E assim, nós não estamos falando de Cristo, estamos falando de Jesus. Jesus tinha, sim, uma vida social, né? Me fala um pouquinho aí, você se converteu... assim, conheço você um pouco, eu sei que a sua família ainda não são todos convertidos também, assim como a minha, né? Ainda. Mas como foi para você ter essa mudança de chegar e agora a Bruna, ela não é só crente, mas agora também ela já é casada, né? Agora ela já é mãe. Como que foi essa mudança brusca para você? Para mim, no começo foi muito normal para mim, mas para os meus familiares, meus parentes, foi, acredito que um grande baque, porque não era isso que eles esperavam. Sim. Eles esperavam o quê? Que eu me formasse, que eu trabalhasse, que eu não fosse crente, porque eu sou de berço católico. Uhum. E querendo ou não, os católicos, eles têm um grande preconceito com os evangélicos, né? Sim. Então, eu acredito que esse foi o maior baque para eles, me ver sendo cristã.
Mas eu não mudei, como posso dizer? Eu não mudei... Com eles? Sim, emocionalmente com eles. Certo. Porque tem crente Os que... vínculos, né? É isso, É, nos porque vínculos. tem gente que se converte, aí ele acha que agora ele não pode mais conversar com ninguém, Sim, só com o pessoal sim. da igreja. Ele Sim. não pode mais ir em lugar nenhum, ele só pode estar no lugar onde está o pessoal da igreja e Sim, tudo mais. Exatamente. E para algumas pessoas, dentro dos meus familiares, me perdi. Calma. Ainda bem que não, meu. Calma. Vem pra cá, volta pra cá. Os seus É porque familiares foi lá. muita coisa que aconteceu. sim. O baque foi maior pra eles do que pra você. Sim. Certo. E Sim. você não se perdeu, você continuou ali na sua caminhada normal, Se relacionando com se a sua relacionando família. normal Sim. com eles, tendo todo o processo. E isso aí gerou algum conflito? Teve alguém que... Eles Teve. respeitaram a sua decisão ou não? Teve muitos conflitos. Teve conflitos? Muitos conflitos. Até porque antigamente eu tinha alguns líderes que não eram focados exatamente no evangelho de Jesus Cristo. Eles eram muito focados no evangelho mundano. Sim. Então, eles não aceitavam que a gente se relacionasse com os nossos irmãos em Cristo, mas que a gente... Poderia estar ali com a galera de fora. que a gente poderia estar ali com a galera de fora e com a galera de dentro, mas que a gente estivesse mais com a galera de fora para mostrar que a gente era cristão, crente, só que com a galera de dentro a gente tinha que mostrar que a gente era um crente que poderia ser melhor. E dentro dos nossos familiares, a gente tinha que mostrar que a gente era um crente pior, vamos dizer assim. Uau! Muito diferente. Que visão é essa, Jesus? Meu Deus. Muito diferente. Você acionou o modo Miguel também, que a pastora acionou no último podcast, né, da revelação. Mas espera aí, então vamos lá. Então esse conflito seu foi muito maior do que o de normal, né, nosso, do jovem, né? Porque assim, pelo que eu entendi, então você tinha que viver uma vida dentro da igreja, uma vida lá fora com a sua família e uma vida quando você estava com essa galera que te direcionava, né? Sim. Então, tipo assim, era vários rolês ao mesmo tempo. Era complicado. Tanto né? que eu acabei me perdendo. Sim. Não tem Eu como. fiquei afastada um bom tempo. Só que quando eu foquei exatamente no evangelho de Jesus Cristo, aí eu voltei a minha mente para a Bíblia, voltei o meu coração para a Bíblia e comecei a viver realmente o que Cristo me mandou fazer. Que é amar, Sim. que é fazer o ID e que é ter um coração voltado a Cristo. Sim. E isso é muito importante, né? Porque, assim, essa questão do jovem com um âmbito social, dentro da igreja, fora da igreja, esses dois paralelos que o jovem tem que lidar, né? Porque ele vem para a igreja e ele tem faculdade, ele tem o trabalho, ele tem a família, aí aqui ele tem o encontro, aqui ele tem o acampamento, aqui ele tem o louvorzão, ele tem a vigília, ele tem muitas vários coisas. congresso, conferência e tal. E aí fica esses dois mundos, né? E realmente, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus, na vida social dele, ele fez um paralelo ali com esses dois mundos e ele viveu os dois mundos perfeitamente. Sim, até porque quando Jesus chegava no território, ele era a luz daquele E pronto, território. acabou. Ele que influenciava. Sim. Entendeu? Então, realmente a gente se perde quando a gente quer agradar os territórios. Sim. E nós não estamos aqui para agradar, mas nós estamos aqui para transformar eles. Entende? Mas isso só vai acontecer se nós tivermos em nós uma autenticidade, Sim. uma identidade. E a Bruna falou algo muito interessante. Ela só veio ter esse entendimento quando ela olhou para o Evangelho de Jesus. Para a Bíblia, para a palavra. Para a palavra. Por isso que eu gosto da Justamente. palavra. Né? Porque foi ali que a Eu me mente girou e despertei. falou, opa, peraí, deixa eu seguir esse caminho, né? É porque, assim, no começo da nossa conversão, do primeiro amor, a gente tem aquele apego com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Então, a gente acaba tendo um conhecimento, né?
do que a Sim. gente deve fazer, de como a gente deve seguir, como a gente deve trilhar. E os princípios também, os mandamentos. Então, quando a gente se perde assim, vamos dizer, a gente lembra de como a gente era lá no começo. A gente lembra do primeiro amor. Sim. E é quando a gente é despertado. Porque o Espírito Santo tá com a gente em todos os momentos, né? Sim. Então... Por isso que a Bíblia diz, né? Volta ao lugar onde você caiu, Isso. conserta para você continuar. E isso é muito interessante. Já parou para pensar quantos jovens não estão perdidos dentro da igreja? Dessa mesma forma. Nessa mesma Mas visão? porque às vezes não conhece a palavra, não tem se despertar esse entendimento. Pronto, Porque vivem agora. por emoção. Por emoção. Exatamente. E dentro desses temas que nós separamos as caixinhas ali, tem um subtema muito, muito interessante, que é amizades Nossa, na vida do jovem. Por quê? Pegada. A amizade, ou ela vai edificar o jovem, ou ela vai desviar o jovem. Sim. Não tem outra opção. Não tem como a amizade não seguir outro caminho a não ser esse. Ou a sua amizade ela vai edificar você e a sua vida espiritual, ou ela vai te desviar, né? E eu vou iniciar esse subtema aqui, antes de fazer as perguntas para vocês. Por que que eu falo que ou ela edifica ou ela desvia? Eu vivi isso na prática. Quando eu me converti com os meus amigos, eu tive que fazer uma separação de certas amizades que eu tinha. Sim. E dentro dessas amizades, somente alguns amigos que realmente me deram a palavra de edificar. Outros simplesmente me deram uma palavra que, se eu não tivesse firmado na rocha naquele momento, eu talvez teria desviado, né? Por quê? Porque a amizade, ela tem um poder muito grande na vida do jovem. Sim. A amizade, ela influencia o jovem a fazer coisas muito ruins, né? Péssimas escolhas e por aí vai. Pastora Luane, fala um pouquinho para mim sobre essa questão aí. Amizade na vida do jovem. Amizades que edificam ou que desviam. A Bíblia ou vai que dizer destroem. que as más companhias, né, corrompem os bons costumes. Isso é a Bíblia. Sim. Mas tem aquele ditado popular, né, que fala, diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. E de fato, pastor, a gente precisa entender que quem são de fato amigos, né? Porque você ter pessoas que podem usufruir daquilo que você pode dar é muito fácil. Você ter pessoas que no seu tempo de vida mundana, vamos supor, no mundo, você saía pra balada, você curtia, você bebia, você bancava alguma coisa, entende? Isso é muito fácil. Só que, quem são seus amigos? A Bíblia também me diz que o verdadeiro amigo, ele nasce na angústia. Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, quem é seu amigo, ele não vai querer te ver na pior. Quem é seu amigo, ele está disposto a tirar dele para te entregar. Quem é seu amigo, se você está trilhando um caminho que vai construir na sua vida, ele hoje não tem força para estar nesse caminho, ele vai falar, amigo, vai lá e me busca. Depois você volta aqui e me ajuda aí também. Eu vejo 4 amigos que pegaram um paralítico e falaram, você não anda, você não tem como ir, tem uma multidão ali que vai te atropelar, mas nós somos teu amigo, cara, nós vamos te levar para o lugar que te cura. Chegou nesse lugar, as portas não tinham como se abrir pelo nível de multidão, as janelas também não, mas aí o que eles falaram? Vão passar pelo telhado. Então, o amigo que é de verdade, ele te leva até Jesus, ele não te distancia, entende? Então, o primeiro passo, pastor, é assim, ó, quem é amigo de verdade vai te amar. Mesmo que ele não tenha a mesma fé que você, Sim. mesmo que ele não conheça a mesma verdade que você conheceu, mas ele vai falar assim, cara, você está se tornando uma pessoa melhor, isso para mim é o que importa. Certo. O amigo de verdade vai te corrigir no dia que você estiver mal, no dia que você errar, ele vai te corrigir. Mas eu vejo que o jovem, ele confunde muito a amizade. Ele conhece a pessoa hoje, amanhã já tá, ai, meu best, minha amiga, eu conheço. amo, não é? E aí Gente, passa pelo 2 amor de dias, Deus.
Passa 2 dias, se frustra e posta. Os verdadeiros eu sei quem são. Aham. Nem ele é verdadeiro para com ele, porque qualquer pessoa pode adentrar os sentimentos dele e se tornar um amigo. Sim. Então eu volto para aquilo que a Bruna falou. Foi só lendo a palavra, foi só conhecendo a verdade que ela, de fato, entendeu o que é o evangelho de Cristo. O que é o evangelho da cruz. E é interessante você falar isso, porque o nosso congresso, o tema vai ser o evangelho de Cristo. Só lembrando, né, pessoal, nosso congresso já está aí, as pulseiras já chegou, né? Primeiro lote já foi, tá? Segundo lote já está disponível para você comprar, ainda dá tempo, não fique de fora, tá? Então, assim, adquira sua pulseira, vem para esse congresso, vai ter uma tarde jovem, uma surpresa, tá? E você não pode ficar de fora. Então, você vem fazer parte do congresso da Embaixada Apostólica Renovo em Cristo, amém? Amém. Então, voltando para cá, Bruna, sobre essa parte da amizade, você viveu isso aí com alguém que você pode compartilhar? Teve algumas amigas que te abandonaram? Ixi. Teve alguns amigos que agora não dá mais pra gente andar, você vai viver sua vida, acabou nossa amizade, corta aqui, né? Corta aqui, acabou. Não é mais best. Não somos mais best. Como é que você viveu alguma coisa assim? Vivo até hoje. Vivo. Eu tinha 2 amizades muito, muito chegadas. Quando era lá no mundo, era mais chegadas que irmãs, né? Mas após a minha conversão, que eu entendi como que deveria ser, como eu deveria ser, com quem eu deveria andar, eu tive que fazer esse afastamento. Partiu de você. Sim, partiu de mim. Sim. Eu tive que fazer esse afastamento porque eu sabia que não era algo que ia me edificar, que ia edificar o meu crescimento espiritual. Sim. Então, eu tive que fazer esse afastamento, infelizmente, né? Mas, hoje, com a mente que eu tenho, eu vejo que eu não tenho mais que me afastar, e sim ir buscar. Sim. Porque Mas pelo processo que você passou, né? Naquele momento não tinha como, você não conseguiria. Não tinha como. E um você- cego guiando o outro. Você conseguiu né? Vamos enxergar dizer isso, assim. né? Você Sim, eu conseguiu consegui enxergar isso. Graças a Deus. Então, teve alguns momentos que até uma pessoa foi me visitar lá em casa e ela falou assim, vamos tomar uma? Aí eu olhei assim pra ela e falei, você tá me oferecendo? Você sabe que eu me converti, que eu sou cristã e você tá me oferecendo. Aí ela pegou e começou a rir da minha cara. Aí eu falei, não, isso aqui tem que acabar. E aí eu fiz esse corte também. Sim. Inclusive era um parente meu que eu amo muito. Que eu não deixei de amar, né? Sim. É porque, na verdade, são decisões, né, pastor? Eu acredito que pra gente firmar nessa verdade, a gente precisa tomar decisões. E decisões são renúncias. E renúncias doem. Dói. Porque, muitas das vezes, quem vai entender a renúncia? É só quem faz. Sim. As pessoas ao nosso redor não vão entender. Vão achar que não é necessário, vão achar que agora ele está idolatrando a igreja, o pastor, que sempre joga o pastor, sim. né? O coitado do pastor Isso sofre aconteceu sempre. isso comigo Pastor, também. pelo amor de Entende? Deus. Que agora você está idolatrando o pastor. Sim. E a gente observa, pastor, que se o jovem não tomar essas decisões, o quanto antes, mais longo vai ser o prazo do processo dele. Mas E mais doloroso até. Sim. E vocês entendem que essa decisão ela tem que partir do jovem Eu cristão? acredito que tem que partir de quem tem um entendimento. Uhum. Entende? Então, se já não vivo mais em trevas, se a Sim. luz me alcançou, então eu tenho discernimento, eu tenho entendimento e eu sei onde eu posso estar e o que eu posso fazer. Entende? O grande problema é que o jovem ele tem a mania de responsabilizar sempre alguém. Então, ele sempre joga para alguém aquilo que ele tem que tomar como decisão. Sim. Entende? Mas eu sempre digo que é a síndrome adâmica. Foi a mulher que tu me deste. A mulher foi a serpente. E vai jogando um E pro assim outro. vai. A coitada, E assim a vai. serpente não tinha para quem jogar, se lascou. Né? Foi eu mesmo. Mas amém.
Nós temos, antes, né, da gente já ir partindo aqui quase, já começando o nosso encerramento, porque passa demais, muito rápido, né? Nós temos ainda mais um tema bem polêmico também, né, que eu já quero abrir aqui, antes de eu falar dos nossos patrocinadores, que é sobre a vida online do jovem cristão e a vida com Deus, tá? Mas segura aí, tá? Eu quero aqui apresentar os nossos patrocinadores, né? Você que nos assiste aí, eu quero agradecer aqui. Nós temos a Ori Clothing, tá chegando aí coleção nova, né? Da Ori. Também nós temos a Academy, né? A M10 Academy, escolinha de futebol do Alain Mineiro, que acontece aqui no Parque Ateneu, ali na antiga CISEG, né? Nosso querido Alain Mineiro, craque do Vila Nova. Também temos aqui o Estúdio Provil, o melhor estúdio do Brasil para você que quer fazer seu podcast, quer fazer live, quer fazer ensaio fotográfico. Aqui eles fazem tudo para você, tá? E também temos o melhor sanduíche de Goiás, do Brasil, que hoje Chefe é a nossa Gourmet. próxima parada. Tá aí. Você pediu, chegou, tá? Então, todos esses patrocinadores aí, né? Nós agradecemos aí, que Deus possa abençoar e prosperar vocês. Amém? Mas vamos lá. Tivemos até um podcast que falou um pouco sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre isso. Mas, o que acontece? Vida online e vida com Deus. O jovem hoje, ele passa praticamente 90% do tempo dele, durante o dia todo, online. Sim. A maioria trabalha online, tem serviços online e tudo mais, certo? Aí esse paralelo entre vida online e vida com Deus, como que fica? Como que vocês duas entendem isso? Pastora Luanê, vamos começar com você. Vida online e vida com Deus. E aí? No meu caso específico, deixa eu me expor um pouco. Vai lá, fala pra gente saber. Eu fico no celular 24 horas. Assim, só não tô no celular quando eu tô dormindo. Por quê? Porque eu sou sua secretária particular, né, do pastor Elcio. Ela trabalha para mim. As mensagens. Pede pro pastor responder, pede pro pastor atender. Porque a senhora tem de ativar no celular, ele tem que desligar. Exatamente. É porque eu tô na vida com Deus. Entendi. Pegou, né? Não, gente, é porque ele tá na vida com as galinhas lá no quintal da chácara. Eu virei chacareira. E depois ele tá na vida do campo. Isso. Então Mas volta. Mas volta, assim, vai. E a minha grande dificuldade sempre foi focar. Você tá falando particular a sua minha vida, tá? E hoje eu fico muito no celular porque eu trato muito. São negócios, né, para resolver. Sim. São agendas para marcar com o discípulo, com aquilo, questões do ministério. Ministério, eu uso muito celular para o ministério. Digo, 80% do meu celular de uso é para o ministério. Sim. Mas isso me incomoda por quê? Porque eu observo que o tempo que eu posso tirar com Deus, que é o tempo de Bíblia, de devocional, Leitura e tal. ele não chega nem perto do tempo que eu fico aqui. E isso teve época que se tornou muito confronto para mim. E aí eu falei com Deus, olha Deus, eu vou tirar 10% aqui do meu dia para devocional. Então, hoje eu faço um devocional de 2 horas e meia, leitura bíblica. Pastor, a senhora é à toa? Não sou. Eu acordo mais cedo para me ter esse momento. Então, eu assim, deixei de descansar mais um pouco. Por quê? Porque eu observo que todos nós temos uma vida, um cotidiano. E se nós nos conformarmos com a correria, que todo mundo... E como tá? Nossa, correria. Se todo mundo conforma com a correria, essa pessoa deixa de priorizar o que de fato é a primícia da nossa vida. Sim. Entende? Então, eu posso usar as redes sociais para expor o evangelho? Deve. Só que, um grande problema, tem muita gente que não sabe o que está falando e vai para a mídia falar besteira. Entende? Sim. Agora, não, estou preparado? Faça. Só que, normalmente o jovem gosta de like, de visualização, de compartilhamento, de seguidores. E eu tenho várias postagens, né? Postagens da igreja, postagem no altar. E eu acho interessante que teve um dia que eu fiz uma montagem lá de umas fotos de um período que eu passei com problema na visão. E aquele vídeo bombou.
Por quê? Porque eu estava expondo a minha vida. Então era uma fofoca. E aquilo lá bombou. Entende? Então eu vejo que um jovem, ele tem que compreender que se ele for usar o Instagram, as redes dele, para falar de evangelho, ele tem que entender que não vai ser a mesma velocidade de compartilhamento e curtida do que uma foto praticamente nua. Sim. Entende? Sim. E isso hoje se torna um bloqueio. Por quê? Porque as pessoas querem visualizações, querem likes, querem se tornar alguém. Entende? E o evangelho ele não está para te expor. Ele está para te esconder. Porque quem tem que ser exposto é a glória dele. Que ele cresça. Que ele cresça. Então, dentro da minha vida particular, eu tomei essa decisão. Eu pego a primícia do meu dia, eu pego ali o início e entrego ao Senhor. Sim, mas e mesmo assim te incomoda, então, essa questão de você passar o dia todo respondendo, conversando e tudo, e o tempo que você passa ali, só você e Deus, é bem menor. Sim, certo? Sim, me incomoda. Bruna, uma pergunta para você dentro desse tema, né? Sim. O que acontece? Você não é tão chegado em redes sociais assim, né? Eu não vejo você tanta coisa e tal. Você posta ali o bem básico mesmo e tudo mais, né? O jovem hoje, ele é muito fácil ele ter duas vidas, né? É muito fácil ele ser um jovem crente no Instagram. Ali na igreja, ele chega ali, na hora do louvor, ele posta, ele vai lá no site da igreja, ele pega aquela foto, né? A galera da mídia, né? O Gabriel, que é da mídia, você também já foi da mídia. Tem uma galera que quando o cara da mídia passa, né? Ele fecha o olho, levanta a mão, né? Já faz aquela pose ali pra sair na foto e tal. Tô recebendo e tal, pra poder postar depois. Eu não enxergo esse pessoal, minhas fotos são todas terríveis, boca aberta, chorando. Pra poder postar depois e tudo mais, né? Então, assim, o que você entende sobre o jovem ter duas vidas, uma vida na rede social, que muita gente vive isso hoje, né? A gente conhece muitos que são crentes na rede social, mas no dia a dia é outra pessoa, é outra vida, né? A gente não vai citar nada aqui, não vamos citar nomes nem nada para não gerar polêmica, né? Mas como que você enxerga isso? Então, pastor, eu conheço muitas pessoas, eu já fui esse tipo de pessoa, do que eu vou relatar agora, que posta muito algo íntimo dela. E parece que não tem vergonha, sabe? Parece que é um automático da pessoa, muito carente. Muito automático, como diz a pastora e o pastor. E aí, quando a pessoa diz assim, você viu que fulano de tal postou isso, falando isso de fulano de tal, e aí eu paro e vejo que a pessoa ela quer só uma atenção a mais, que ela está sendo carente, querendo uma atenção a mais. Só que aí essa mesma pessoa que postou sobre a vida íntima dela, fala que as pessoas não conhecem o que ela vive. Não sabe o que eu tô passando. Não sabe o que eu tô passando. Exatamente. E aí é quando a gente entra na vida física, sem ser espiritual. A vida social. E aí lá na vida física da pessoa, na nossa vida física, nós vivemos algo parecido. A pessoa vive algo parecido, só que não tão... como se diz? Exposto. Tão exposto, tão... autêntico, verdadeiro. Tão verdadeiro. A pessoa vive mais verdadeiramente na vida social do que na vida física. Sim, sim. E aí é onde a carência entra. Entendi. Porque ela quer falar para os outros, mas não quer compartilhar dentro da família dela ali, da pessoa que tá com ela. Sim. Não ou quer alguém que possa ajudar. Sim, não quer compartilhar com alguém que possa ajudar. Eu já vivi isso, então eu acho que é algo muito, muito ruim.
Porque você vai estar falando da sua vida para umas pessoas que só querem fazer fofoca e para a pessoa que está ali do seu lado querendo te ajudar, você não quer falar. Sim. Isso é um bloqueio muito grande na nossa vida. Então, é algo que tem que ser desbloqueado. Sim. Para que a gente possa crescer, ter um entendimento e parar com essas bobeiras. Eu sempre digo que tem pessoas que a gente sabe como está o dia dela pelos status dela. Sim. De manhã, bom dia, Jesus, te amo e tudo. Passa um pouquinho, eu tenho raiva de pessoas que são falsas. Aí você sabe que já teve alguma treta ali, Aconteceu né? um BO. Já aconteceu algum BO. E de fato é isso. Tem gente que posta aquilo que às vezes a pessoa da casa dela não tá sabendo. Porque ele tá lá dentro do quarto, trancado, e tá assim, hoje é o meu dia mal, quero me matar. E é uma forma de atrair, né, pessoas de fora para perguntar, não faz isso. É uma carência. Sim, só que aí quando a gente, assim, que conhece a pessoa um pouquinho do que ela posta ali, a gente que é mais íntimo da pessoa. A gente vai lá, pergunta, tá tudo bem? Aí a pessoa fala, tá tudo bem? Aí como é que a gente vai ajudar uma pessoa que só quer ser íntima nas redes sociais, não quer ser íntima na vida física? Aí vida fica de difícil verdade, ajudar né? essa pessoa carente. Aí Mas aí você entende, então, que existe uma certa carência na vida do jovem, uma certa Nas redes atenção, sociais. né? Então, por isso que ele vai para as redes sociais Sim. para fazer, né? Sim. E assim, eu vejo que o que acontece muito é que o jovem hoje, principalmente o jovem cristão, ele não consegue ver a internet como uma ferramenta Do evangelho. do evangelho, né? Alguns têm medo de entrar ali na internet e falar uma palavra, falar um versículo, dar uma palavra de vida para alguém. Eles não se acham capazes de fazer isso, né? Outros realmente não vivem aquilo que prega, aquilo que sabe que outras pessoas vão ver, então eu não vou fazer porque tem uma galera que me conhece, eu tava ali ontem num rolê, hoje eu não posso fazer isso aqui e tal, porque senão vai dar Aí você BO, só vai ser... né? Vai dar o Passar problema. vergonha. Isso. Mas eu vejo também que se nós entendermos, né, e principalmente se a gente for trazer para esse contexto, né, biblicamente falando, Colossenses 3,17 vai dizer o seguinte: tudo que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam em nome de Jesus, certo? Sim. Sim. Se a gente for trazer para esse contexto, a rede social do jovem cristão, ela tem que refletir Jesus. Com certeza. Ela precisa refletir Jesus. E não é só postando um versículo, Não. um videozinho ali de um pastor pregando, sentado, todo confortável. Uhum. Tem que ser mais ativo como Exatamente. cristão nas redes sociais, falar. Eu tô trabalhando nisso, porque eu sou igual a pastora. Eu passo o dia fazendo as coisas e aí o Espírito Santo começa a me incomodar, falando, olha, cadê meu tempo? Cadê o tempo com Deus? E aí é quando a gente tem que ficar mais ligado nas coisas. Então, assim, o jovem precisa ter esse entendimento, né? Que a rede social, não só a rede social dele, mas a vida dele em si, ela precisa refletir Jesus. Ela precisa ter um reflexo de Jesus, Sim. né? E como que ele vai fazer isso, pastor Olani? Como que Tem algumas dicas. Como que esse jovem vai conseguir refletir Jesus na sua vida? Eu tenho algumas dicas. Primeiro, né? Ele tem que querer. Segundo, vamos lá. Ele tem que ter uma rotina, pastor, de devocional. Porque o jovem hoje tem uma rotina de faculdade, escola, trabalho, casa, realmente família. uma rotina. É uma rotina. E dentro dessa rotina, você tem que ter uma rotina de devocional. Mesmo que seja no dia corrido. Sim. Mesmo que seja no dia assim, nossa, hoje tem tanta coisa. Independente, é aquilo que você não abre mão. disse, né? Assim, a minha primícia é de Deus e pronto, acabou. Eu acordo, aquilo ali é minha primícia e vai. E eu vejo que o jovem ele tem que começar a escolher os valores, os ambientes que respeitam os valores dele. Isso é interessante, hein? Entendeu? Isso aí dá até um tema muito legal que a gente vai trazer no um dos nossos podcasts, porque o ambiente que o jovem frequenta pode muito moldar o caráter dele. Com certeza. Foi algo que eu vivi há alguns Com dias, meses atrás. E ele precisa escolher, porque a gente tem a opção de escolha. Sim. Ele precisa ser
sempre que ele falar com alguém, ele já ser intencional. Assim, falar de Jesus. Porque eu digo que, assim, a gente passa por tantas pessoas durante o nosso dia. É o caixa no supermercado quando você vai comprar pão. No banco. A banca até que o povo não vai muito hoje, né? Mas, assim, é no ponto de ônibus, para quem pega ônibus, é dentro do ônibus. É no trabalho. Então, você passa por tantas pessoas e você não tem a capacidade de tirar um momento para ser intencional com Jesus ali na vida dessa pessoa. Falar pelo menos, Jesus te ama. Exato. Né? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Então, escreve um papel. Entrega. Entende? Então, tudo isso são dicas para a gente conseguir permanecer sendo a mesma pessoa. Ou seja, ter uma rotina, escolher o ambiente, ser intencional sempre nas conversas e sempre participar, isso é interessante, de tudo que se trata dos eventos cristãos. Porque, porque a igreja tem congresso, tem isso. Você só se fortalece lá, querido. Não, mas porque eu tenho meu devocional. O seu devocional te edifica, é de Deus, é bênção, mas quão bom e agradável que os irmãos estejam em união, em unidade. Por quê? Porque o membro, ele precisa estar ligado ao corpo. Sim. Então, ninguém é crente só em casa. Não tem como, não. Eu vou viver, ainda mais nessa era online, não vou assistir os cultos online. Não, querido, se você tem condição de estar na igreja, esteja. Por quê? Porque é isso que vai te edificar. Você vai ouvir um testemunho, você vai ver um irmão, você vai se relacionar com o corpo. Esse corpo tem defeito? Demais. Até mesmo porque você está lá. Sim. E você não é o perfeito. Ninguém. Entende? Então, só que esse relacionamento ele é necessário. O salmista Davi, ele fala em Salmos 22, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, assim, isso é muito, muito necessário. E quando eu era jovem, na minha conversão foi o que me salvou. Tinha assim, vamos lá, vai à igreja. Eu estava lá. Vamos buscar os meninos no Projeto Crescer. Eu estava lá. Eu estava em tudo. E por que eu estava em tudo? Porque eu precisava estar em tudo. Eu precisava me relacionar com pessoas que iriam me ajudar dentro desse processo de conversão. Te direcionar. Me direcionar. É puxado? É. É complicado? É. Porém, é necessário. Amém. Partindo já, né? Estamos quase aqui encerrando, né? Partindo para o nosso bloco final. E esse último bloco aqui, né? Essa última parte aqui do nosso podcast, né? Aqui é onde a gente já vai encerrando. Ainda tem uma perguntinha aqui para vocês. Né? A vida social como um campo de missão. Como é que o jovem Eu tenho a prática disso agora, vive, né? isso? Eu tenho a prática. Ele vai estar rodeado de pessoas que pode estar julgando ele, criticando ele, né? E apontando ele, do jovem cristão, principalmente, ao redor dos amigos. Ele se torna aquele alvo, né? Porque, tipo assim, a menina, vamos supor, colocou uma blusa com um decote um pouquinho maior. Mas você não é a crentinha e esse decote? O cara falou qualquer coisa. Mas você não é o crentinho, você não é agora o cara, o pastorzinho e tal. Como que ele pode transformar a vida social dele num campo de missão? Isso eu estou falando dentro de casa, no trabalho, na escola, faculdade, ônibus, por onde ele passar. Como que ele faz isso? Eu tenho vivido isso lá na minha casa. Fala para nós. Há uma semana atrás, eu tomei a decisão de ser uma pessoa paciente. Paciente com processo. É forte. Paciente com o processo, paciente com os filhos, com o esposo, com a rotina. Sim. E aí eu decidi manter o foco na palavra de Deus, nos devocionais, e tirei um tempo também para poder não me edificar, mas ser edificada. Sim. Por Deus. Um tempo de devocional, de oração. Específico, Específico. Né? E foi algo que me ajudou
a ser um diferencial lá do campo de batalha em que eu vivo, lá Sim. dentro da minha casa, dentro daquele território. E é algo que eu estou me preparando também para ser aqui fora, Sim. lá fora, dentre os meus parentes, familiares, dentre aquelas pessoas que um dia me julgaram por eu ser cristã. Você então você formou ali o seu projeto ali, Isso, criou o seu campo ali de batalha, tá ali nele, se fortalecendo. porque no campo de batalha a gente tem a escolha de ganhar ou de perder e morrer. Sim. Então eu decidi lutar e ganhar, né? Amém. Amém. Glória a Deus. É Pastor isso. Lolane, você está vivendo algo parecido hoje, Sim, sim. né? Quem tem acompanhado as suas redes sociais aí tem visto as fotos da pastora. Ela tá pregando para os menininhos pequenininhos, tá pregando para os velhinhos, tá pregando para o mais novo, E quando eu não estou pregando, eu sento Né? do lado de uma mãe e já começo a falar também, já convido para um culto, para uma célula, já mando o podcast para todo mundo assistir, porque eu entendo, pastor, que é isso que nos edifica, entende? Não é eu me esconder pelo que eles vão falar ou me julgar, mas é de fato eu me expor e expor o evangelho que um dia me salvou. Uhum. Eu não falo de religião. Eu não falo lá em nenhum momento de religião, de placa de igreja, não. Eu falo de Jesus. Então lá eu sento com 20 meninos, que a grande maioria é católicos, tem muitos que são praticantes mesmo, que eu acho assim, Sim. muito interessante, é uma gracinha que são praticantes, porque a gente fala muito católico não praticante, né? É um nível de religião, vamos colocar assim. E eu sento com eles e a gente lê a Bíblia e eu falo da Bíblia e de Jesus. E os pais que são católicos me permitem ter esse acesso a eles, entende? Então isso para mim tem sido um divisor de águas dentro do meu ministério, porque eu sempre achei que ministério nós iríamos fazer fazendo evangelismo, Sim. saindo, entregando panfleto, e eu observei que onde eu estava agora, né, que é na empresa, eu sou a maior evangelista naquele lugar, porque eu começo desde a criança, e eu começo assim, até o mais velho, e assim, no âmbito, né, que eu trabalho lá, que é futebol, tem muito xingamento, tem muita questão, e lá é uma academia que não tem isso. Glória a Deus. Não tem xingamento. Na hora que um fala alguma coisinha ali, eu falo, ei, o que é isso? Não, pastora. Não. Eu falei, você sabe o que é isso? Então, eu estou ensinando o que é o xingamento que eles falam. Entende? Então, tudo isso parte de um despertar, da palavra, da verdade. Sim. E da decisão de fazer. Porque é fácil? Não. Tem 2 semanas que eu estou fazendo discipulado. O dia do discipulado está sendo o dia mais complicado da minha vida. Parece que tudo para falar assim, não, hoje eu vou atrasar a vida da pastora. Entende? Só que o que eu entendo? Eu entendo que se há uma guerra é porque então está movendo algo. Sim. E eu vou perseverar nisso. E nós iremos colher. Então Amém. vocês estão transformando a vida de vocês num campo missionário. Sim. Com Seria certeza. isso mais ou menos, Sim. né? Bruna lá na casa dela ali, e tal, e o pastor Lolane no que está vivendo, né? E o jovem, ele precisa ter esse entendimento, Sim. que ele pode ser luz onde ele estiver, né? Sim. Aonde ele estiver, ele pode ser luz. Ele governa o ambiente. O Justamente. território. Né? O jovem cristão precisa ter esse entendimento. E a palavra é bem clara, vai dizer que a força está com ele. Sim. Né? A força está nas mãos do jovem. Então, assim, ele precisa pegar e se sentir esse jovem forte, se preparar e fazer do âmbito onde ele estiver um campo missionário, né? Sim. Já pensou se todo jovem enxergasse, tivesse essa visão de ser um missionário? Quantos Paulos não nasceriam? Iria fazer diferença. Né? Quantos grandes homens de Deus poderiam estar aí pregando a palavra Sim. e tudo mais? Então você, jovem que está nos assistindo aí, você que está aqui, entenda. Você pode fazer aí da onde você estiver um campo missionário. Você Sim. pode se tornar um grande missionário, né? Porque muita gente acha que missão é só ir para a África, né? Nem tá longe disso. Missão é só ir para a África. Ninguém atravessa o oceano se não atravessar a rua. Entregar uma cesta básica, isso, aquilo, né? E às vezes a missão ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além disso, ela está ao nosso redor. Mas, pessoal, já estamos chegando ao final. Já encerramos. por Já aqui. estamos chegando ao final, né? Infelizmente. Quero agradecer vocês pela presença, obrigado, né? O tempo é curto,
Sim. Dá para nós ficar aqui a noite toda falando, vai gerando um tema, vai gerando outro, e vai puxando assunto e tudo mais. Mas, pastor Londrina, obrigado por compartilhar com a gente aqui hoje. Que Deus abençoe mais uma vez. Amém. Amém. Bruna, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Amém. Vai ter mais. Esperamos que essa não seja a primeira e única, né? Que você volte mais vezes. Traga aí o Gabriel, né? Para vir também aqui compartilhar. O Gabriel tem uma história muito forte, né? Sim. Testemunho poderoso. Então, muito obrigado pela presença. Você que nos assistiu, muito obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado. Não esqueça de fazer aquilo que você tem que fazer, né? Os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar. E aí o algoritmo vai mandar mais conteúdo assim para você. Então, faça isso aí. Não fique de fora do próximo, vai ser poderosíssimo. Sim, e eu espero você lá. Amém? Pode Amém. ser? Vamos encerrar da melhor forma? Vamos sim. Orando? Amém. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças nessa noite e te bendizemos porque o Senhor é bom e a tua palavra, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento. Que a juventude possa entender que a força está nela. Amém. Que a juventude possa entender que ele é um missionário aonde ele está e aonde ele estiver, ele pode ser luz, ele pode ser sal, ele pode gerar ali, ó Pai, um ambiente profético. E nós queremos aqui hoje orar por todos os jovens, todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, que eles possam crescer e prosperar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Gera em nós esse desejo de pregar a palavra a todo tempo, aonde estivermos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. 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 Valeu, galera. Te espero no próximo Pode Ser. Pode ser. Valeu. Fechou.